E o Trump, hein? Ih, vai falar sobre política. Falar sobre política hoje em dia na internet é algo bem perigoso. Porém, no vídeo de hoje eu não vou falar sobre política. Eu não vou criticar a política. Mas sim, vou criticar as pessoas que falam sobre política. Sim, você aí, eu sei que você gosta de falar bastante sobre política. Antigamente, quando eu digo antigamente, uns 10 anos atrás, parece que falar sobre política é algo mais pacífico. As pessoas conversavam, as pessoas conseguiam ter um diálogo quando iam falar sobre política. Até mesmo se o seu candidato, o candidato que você votasse, não ganhasse a eleição, você torcia para que o candidato que ganhasse fizesse um bom governo. Já hoje em dia, se o seu candidato, o candidato que você votou, não ganha, você torce para o candidato que ganhasse para que ele faça um mau governo. Eu não sei se as pessoas sabem que se o candidato fizer um mau governo, quem se ferra é a gente. Hoje em dia na internet, só de você falar o nome de um político, todo mundo já vira pra você com sangue nos olhos, esperando a próxima palavra que você vai falar, para saber se você é uma pessoa a favor ou contra esse político. Mas aí vem a pergunta: falar sobre política é necessário ou não? Na minha opinião, falar sobre política é algo muito importante. Eu acho que deve sim haver um diálogo entre a política, entre as pessoas conversarem sobre política. Porque no final, quem será beneficiado ou não vai ser o próprio povo. Então a gente precisa ter um certo diálogo para saber o que pode ser bom para nós mesmos. Porém, o que eu acho que é o grande mal da política, além, claro, dos próprios políticos, porque desculpa a esquerda, desculpa a direita, mas os políticos hoje em dia não tem nenhum que é muito bom, É muito louco a gente pensar que às vezes a gente tem que votar no menos pior para que o pior não entre lá. E isso é muito triste. Já pararam para pensar nisso? Que a gente tem que votar no menos pior, porque a gente vai votar numa pessoa que sabe que não vai fazer um bom governo, mas existe uma pessoa pior que essa, na nossa concepção, na concepção de cada um. E a gente tem que votar no menos pior para que o pior não seja eleito. Mano, a gente chegou num nível muito baixo. Mas eu acho que o grande mal da política em si é o fanatismo. Sempre quando eu falo sobre fanatismo, me vem na mente uma reportagem que eu vi, eu acho que foi no próprio SBT, de um cara que ele era fanático pelo SBT. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar a imagem na internet. Se eu conseguir, eu posto aqui. Mas a reportagem era tão louca porque mostrava um cara que na casa dele tinha tudo sobre SBT. Ele tinha uma camiseta, tinha quadros, na TV dele só passava SBT. Então fanatismo pra mim é algo desse nível. Então se você aí tem algum fanatismo de alguma coisa, calma, repensa, porque fanatismo não leva você a lugar nenhum. O fanatismo, ele simplesmente fecha sua mente e só faz você enxergar aquilo. Mesmo que você saiba lá no fundo que é algo ruim, você vai pensar: mas pô, eu gosto disso, eu vou continuar nisso. Então eu acho que o grande mal da política é esse fanatismo. Hoje em dia as pessoas, não, hoje em dia eu acho que tá mais de boa, mas teve uma época lá em 2018, onde teve a briga Lula e Bolsonaro, em que a política, ela não era uma política de eleitores, mas sim era uma política de torcedores rivais, estilo time de futebol. Parecia que os políticos, o Lula e o Bolsonaro, eles eram, na visão dos eleitores, times rivais de futebol. A disputa entre eles A disputa entre esses dois políticos era tão violenta que era mais violenta que disputas de torcidas organizadas rivais. Só pra ter ideia de como é que era. Mas hoje em dia eu acho que deu uma acalmada nisso. Eu acho que muito por conta da internet. Acho que muito por conta das pessoas se ligarem que os dois já foram pro governo e os dois não fizeram nenhum governo muito bom. Então por isso que eu tô falando, eu não tô apoiando nenhum dos dois. Pra mim, político é tudo a mesma coisa. Pra mim, político só faz coisa ruim. E o que fica mais triste é que no final a gente que acaba levando. Eu acho que no final o que as pessoas precisam entender é que não somos nós que precisamos ter respeito pelos políticos, mas sim eles que precisam ter respeito por nós. Quando a sociedade começar a entender e precisa votar visando o bem pro próximo e não o bem pro próprio ego, o bem para si próprio, as coisas vão começar a andar.
Bem, mas eu posso estar sendo bem otimista aqui, porque eu sei que isso vai demorar muito para acontecer. Porque não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a política é vista pelo lado do ego. A pessoa quer que o político dela ganhe lá. E no final, o político nem faz ideia da nossa existência. Então, se você aí é jovem, se você ainda não tirou o seu título de eleitor, já está pensando em como vai ser a sua primeira eleição, pensa com calma, procura aquele candidato que é um candidato que tente ver os dois lados. Não fique só no seu ego, não fique seguindo o que a sua família fala, não fique seguindo o que seus amigos falam. Pense naquele candidato que é bom para a sociedade. Porque se for falar sobre ego, mano, a gente coloca qualquer pessoa lá que é do nosso grado e pronto. Porque no final ele vai ter que governar não só para você, mas para todo mundo. Mas de novo, acho que estou sendo bem otimista. Sei que esse vídeo ficou um pouco curto, mas eu acho que eu consegui passar toda a minha opinião sobre o assunto de quem fala sobre política. Política não é time de futebol. O candidato A, o candidato B não são times de futebol. Eles são pessoas que trabalham para nós. Quando as pessoas começarem a entender isso, muita coisa vai mudar. Bem, mas deixa aí sua opinião, quero saber o que você acha sobre a política, sempre com muito respeito, ok? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, não vem me atacar não, porque como eu falei, não estou dentro do lado A nem do lado B. Eu só quero que você deixe a sua opinião aqui, falar o que você acha que pode ser feito para que a política seja melhorada aqui no Brasil, para que as pessoas tenham uma melhor visão sobre a política. Se você não me segue, me siga aqui, compartilhe o vídeo e antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui que eu tenho certeza que você pode gostar. Fechou? Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até o final e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu!